Eu tive uma ideia muito legal para usar a inteligência artificial para me ajudar com uma questão que estava me irritando faz um certo tempo. Então hoje eu vou contar para vocês como talvez eu vou conseguir resolver esse problema com tecnologia, com inteligência artificial e com muita vontade de dar certo. Oi, meu nome é Evandro, eu estou fazendo um desafio aqui no YouTube de 90 dias, onde eu gravo um vídeo todos os dias, durante 90 dias, para melhorar a forma como eu me expresso, a forma como eu penso aqui para gravar os vídeos, para melhorar minha timidez aqui. Me expor no YouTube tem feito com que eu me sentisse cada vez mais à vontade de mostrar um pouco da minha vida, mostrar um pouco da forma como eu gosto de falar, das coisas que eu gosto de mostrar. Tem sido de fato um desafio, porque tem muitos dias que são difíceis de vir aqui, aparecer e falar o que eu estou pensando em falar, e tem dias que são mais complicados ainda, porque eu nem sei o que eu quero falar, mas mesmo assim, pelo compromisso e pela constância, eu estou aqui todos os dias. Mas no vídeo de hoje, eu quero falar uma coisa muito importante. Talvez nem todas as pessoas saibam, mas eu sou uma pessoa que gosto de me exercitar, que gosto de me alimentar bem, e quando a vida está um pouco corrida, é um pouco mais complicado lidar com essas coisas. Equilibrar trabalho, relacionamento, projetos pessoais, lazer, descanso e atividade física e alimentação equilibrada. E o que eu tenho feito nesses últimos meses foi um controle muito simples da minha alimentação, que tem sido basicamente, há uns 3 anos atrás, eu fiz uma mudança muito grande na minha alimentação, que foi entender melhor quanto o meu corpo precisa de calorias para me manter magro, saudável e forte, e quanto de fato eu estava comendo. Eu entendi esses dois, e aí eu consegui mudar a minha alimentação. Isso foi muito difícil. Foi muito difícil mudar a minha alimentação, porque eu estava muito acostumado conforme como a minha família estava se alimentando, com comidas que nem sempre tinham uma qualidade, ou que tinham às vezes muita caloria, e eu não estava conseguindo ficar com o corpo que eu queria. Eu melhorei muito nesses 3 anos, eu estou indo com muito mais constância na academia, tinha períodos que eu ia todos os dias, agora eu estou um pouco mais contido, então eu vou de 6 a 4 dias por semana, depende um pouco da correria da semana, mas eu tenho uma vida muito mais equilibrada nesse sentido de exercício e de alimentação do que eu tinha 3 anos atrás. Porém, eu sempre gosto de olhar para a forma como eu estou lidando com certas coisas na minha vida, entender que, ok, neste momento eu estou conseguindo lidar bem, mas eu quero melhorar. E chegou o momento onde eu decidi e eu entendi que eu queria ter um corpo melhor, um corpo mais saudável, mais bonito também, mais musculoso. E eu falei, tá, mas como é que eu consigo equilibrar isso com tudo que está acontecendo na minha vida? Porque o que eu antes usava era um aplicativo para colocar as alimentações que eu fazia com peso e depois ficava calculando. Só que isso no Brasil. Agora eu vim para cá e os aplicativos que eu usava no Brasil não estão funcionando muito bem aqui, por alguns motivos que nem vale a pena contar nesse vídeo. Mas basicamente o que eu preciso fazer agora é calcular melhor as minhas calorias diárias, o meu consumo de proteína, de carboidrato e de gordura, entender qual é o nível do esforço físico que eu estou fazendo, qual é o meu gasto calórico diário em exercício físico, em trabalho e parado, que é basicamente a minha taxa de metabolismo basal. E agora eu preciso equilibrar tudo isso para perder peso. Eu hoje estou com 82 quilos, estou medindo 1,80m, 1,76m, acredito eu. E o meu percentual de gordura deve estar ali na faixa de uns... não faço a mínima ideia. Não faço a mínima ideia, tem que fazer uma bioimpedância. Para quem não sabe, bioimpedância é uma forma de medir quanto você tem de osso, quanto você tem de gordura, quanto você tem de água, quanto você tem de músculo. Geralmente se faz isso no médico, mas hoje em dia existem balanças que você pode comprar na internet. Uma balança da Xiaomi é muito famosa também. Mas existem outros modelos que você consegue ir lá e fazer uma bioimpedância.
ela não é 100%, ela não te dá um resultado 100% verdadeiro, porque existem muitos outros fatores e o próprio equipamento ele pode estar com uma calibração ali que não te dê um resultado verdadeiro. O ideal sempre é fazer no médico, mas é uma estimativa muito boa que eu super recomendo e me ajudou durante muito tempo. Mas o sentido desse vídeo aqui é trazer uma visão diferente de como eu posso tornar isso mais prático e mais fácil para mim. Já faz um belo tempo que eu utilizo a inteligência artificial no meu trabalho, nas minhas tarefas, nos meus hobbies. Atualmente estou usando também no meu processo de autoconhecimento, que também envolve o meu trabalho e vira um aglomerado de coisas ali. Mas eu hoje estava indo na academia e falei, tá, eu tô com um problema de fazer esse cálculo e essa manutenção de calorias e essa observação de calorias no meu dia. E se eu tentar usar inteligência artificial? Eu falei, bom, eu vou fazer isso então. Para começo de conversa, eu tenho que dizer que eu não uso o ChatGPT pago. Eu ainda uso ele gratuito. Estou seriamente pensando em contratar, porque ele é muito bom. Ele é muito bom. Eu ainda não tive a vontade de pesquisar outras inteligências artificiais. Já me disseram que existem outras aí que até é melhor do que o ChatGPT, mas o ChatGPT está me valendo muito bem por enquanto. Talvez eu nem esteja usando 100% a capacidade que ele pode me entregar. E eu vou pensar aí sobre contratar ele também, antes vou fazer um teste em outros, mas enfim, questão é, eu acho, tenho quase certeza, que o ChatGPT também consegue me ajudar para controlar todas essas coisas. Então a minha ideia é o seguinte, eu vou criar uma abazinha ali só para cuidar dessa parte, porque eu já tenho, inclusive, eu tenho uma aba específica só para me ajudar com o italiano, então toda vez que eu preciso escrever um e-mail, traduzir alguma frase que eu não sei, eu já falei, ó, eu vou escrever isso aqui, se eu estiver escrevendo em inglês, se eu estiver escrevendo em português, você vai traduzir e corrigir para o italiano dessa região que eu tô aqui, que no caso é a região do norte, do Piemonte. E se eu escrever alguma coisa em italiano e estiver errado, você corrija de uma forma correta também dentro dessa região aqui do Piemonte, porque às vezes em Roma o pessoal fala de um jeito, no sul o pessoal fala de outro, então eu quero falar como se fosse uma pessoa daqui do Piemonte. Funciona super bem, super bem. Ele me ajuda a escrever e-mail, mensagens, descobrir o nome de coisas que eu ainda não sei, tá tudo lá. Só ainda não me ajuda com a pronúncia porque eu tenho que ler, eu não escuto muito ainda, mas super funciona. Outra coisa que me ajuda muito é no meu trabalho, porque às vezes eu tenho que criar alguns artigos, algumas descrições, e às vezes é muito difícil pegar todas as informações e escrever de um jeito legal, interessante, que seja compacto, direto ao ponto, e em italiano. Então às vezes eu gosto de pegar o site, mandar para ele e falar, me ajuda a criar uma descrição X e Y com essas informações, com aquelas mais técnicas, menos técnicas, pum, copio, colo, traduzo, vejo se está legal, e se estiver bom, eu já coloco dentro do meu trabalho e está resolvido. E agora a minha ideia é usar a inteligência artificial também para me ajudar no meu processo de emagrecimento, de fortalecimento muscular. Então a minha ideia é, eu já sei quais são os inputs que eu tenho que dar para ele. Eu já sei o que eu quero de resultado. Então eu só vou pedir para que ele me ajude com isso. O que eu vou falar para ele? Vou falar, olha, quero emagrecer, quero perder, quero ter um percentual de gordura Y ali, que eu acho que eu quero colocar uns 16, entre 14% e 16%, é baixo, não é pouco, mas eu vou começar com 18%, e aí quando eu chegar lá, eu vejo se eu quero abaixar mais ou não, porque abaixo disso já fica uma coisa um pouco mais atlética, que talvez eu não curta muito. Quero um percentual de gordura de 18%, quero um corpo mais ou menos parecido assim, tomo isso e isso de suplementação. Minha alimentação hoje é assim, assim, assado. Eu como essa coisa nessa quantidade, que eu sempre gosto de pesar as coisas que eu tô comendo. Então, minha janta é pesada. Eu sei quanto eu como de minestrone, que é um tipo de salada de vegetais aqui, e quanto eu como de ovo. De manhã, eu sei o que eu como no meu café da manhã, eu sei a quantidade. E aí eu dou umas puladas de vez em quando no período da tarde ali, que a gente toma algum sorvete, de baixa caloria sempre,
mas talvez sejam essas pequenas coisas que eu não estou vendo que está contribuindo para que eu não perca o peso, para que eu não chegue na taxa de percentual de gordura que eu gostaria. Então o que eu vou falar para ele é, vou entregar todos os meus inputs, minha altura, meu peso, eu vou tirar uma foto para ele fazer uma ideia de qual é o meu percentual de gordura, porque ele é bem bom em fazer isso, ele consegue só pela foto fazer uma identificação ali. Vou falar todas as coisas que eu como no dia a dia e durante os dias eu vou falar para ele, mandar uma mensagem de áudio, porque eu acho muito mais prático. Seguinte, GPT, comi isso nessa quantidade. Quantas calorias eu comi? Quantas calorias eu ainda posso comer? Como você acha que eu posso distribuir isso ao decorrer desse dia de hoje? E aí ele vai me dar. Então, se eu sempre comer menos ou naquele ponto que ele me der, ele fala assim, ó, coma essa quantidade de calorias que você vai ter um déficit calórico X, e aí você vai perder peso. Porque para quem não sabe, para você perder peso, você tem que estar com déficit calórico, ou seja, seu corpo precisa de uma quantidade de calorias no dia para se manter. Lindo. Se você come a mais, você engorda. Se você come a menos, você emagrece. Então, um déficit calórico é um emagrecimento, é você comer menos calorias do que seu corpo precisa. Não significa que você vai morrer, não significa que você vai ficar fraco, não. Porque se você tem gordura estocada, se você já é gordinho, se você já é cheinho, se você quer perder um pouquinho mais de gordura, seu corpo, ao invés de deixar você fraco, ele vai começar a consumir a gordura que você tem ali estocada para dar a energia que o seu corpo precisa para manter as atividades básicas que você está fazendo e não vai mais estocar. E aí você perde a gordura. A mesma coisa acontece quando você está muito magro e você quer engordar. Então você tem um déficit, você tem uma taxa de metabolismo basal que o seu corpo precisa diariamente para se manter bem, saudável e com energia. E se você comer mais daquilo, você começa a estocar energia e você começa a engordar. Então esses conceitos eu já aprendi há muito tempo atrás e agora eu quero aplicar isso com a tecnologia, com a inteligência artificial, para deixar mais prático ainda esse processo e mais interessante. Então, ao decorrer desse processo ainda, a gente está no dia 39, ainda tem mais do que da metade desse desafio, eu vou relatar para vocês como é que tem sido isso. Os desafios de comer no momento certo, de comer a quantidade de alimentos, de calorias, ou o desafio de querer comer mais e não conseguir, eu vou trazer tudo isso para vocês. Basicamente eu não vou conseguir gravar, talvez, no dia a dia, mostrando para vocês comendo, acho que também isso não é nem interessante, mas trazer um relatório de como está acontecendo, se eu estou conseguindo interagir bem com essa tecnologia, se ela está me ajudando. Então é isso, no vídeo de hoje, vejo vocês amanhã, valeu e fui!